Olá pessoal, eu sou o Lucas da Bocaina Biologia da Conservação e estou aqui agora começando uma conversa com a Rosana Moreira da Rocha. Ela é uma professora da Universidade Federal do Paraná e a gente está fazendo essa entrevista aqui para a segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação. Rosana, um prazer conversar com você, muito obrigado aí pelo aceite ao convite. E para começar a nossa conversa, primeiro se apresenta direito, conta um pouco do seu histórico aí na biologia. Então, eu que na verdade gostaria de agradecer bastante, né, o convite de vocês para participar dessa conferência. Eu, na verdade, não participei, né, ou não, nem como ouvinte da outra conferência que houve, já há 3 anos. E aí fui conhecer através do site da Bocaina, né? E achei muito interessante a proposta, a iniciativa de manter então essas entrevistas na internet para um público bastante mais amplo do que um congresso normal presencial. Eu sou acostumada a organizar congressos brasileiros de zoologia, que a gente acha que são congressos imensos e atingem basicamente, às vezes, 3 mil pessoas, mas normalmente ao redor de 2 mil pessoas. E na verdade vocês conseguiram atingir um público bastante mais amplo do que esse, né? Então eu acho a iniciativa muito interessante, fiquei bastante honrada com o convite. Então, eu trabalho aqui na Universidade Federal do Paraná, para onde eu vim há praticamente 20 anos atrás. Eu, na verdade, sou de São Paulo, eu fiz toda a minha formação foi em São Paulo, eu fiz graduação em Ciências Biológicas lá na Universidade de São Paulo, na USP, e depois fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Unicamp. Tanto o mestrado como o doutorado foram em ecologia, e então já comecei, né, esse treinamento inicial na parte marinha, eu tinha bastante interesse no ambiente marinho e com uma formação em ecologia. Mas depois a gente não sabe, né, o que a vida vai reservar para a gente. Eu acabei vindo aqui para o Paraná para um departamento que é de zoologia. Então eu comecei também a me aproximar muito mais, né, desta área de pesquisa, inclusive até fazendo cursos mesmo de pós-graduação com os meus estudantes, fazendo junto, porque muitas dos treinamentos em sistemática e taxonomia eu não tinha, né, por ter feito uma graduação uma pós-graduação em ecologia. Então agora eu tenho, né, esses dois lados aí na minha formação e atuo também nas duas vertentes. Então eu atuo no programa de pós-graduação em zoologia e atuo também no programa de pós-graduação em ecologia e conservação aqui da UFPR. Ah, legal demais. Então daí que vem o nome do seu laboratório, né? Laboratório de Sistemática e Ecologia de Invertebrados Marinhos. Exatamente. E como você entrou nesse assunto de taxonomia, qual que a gente sabe que grande parte da diversidade, inclusive do Brasil, né, ainda falta ser descrita. Então qual que é a importância dos taxonomistas nesse contexto, nesse cenário? Exato, então a taxonomia, a sistemática são ciências de base realmente, né? Então as pessoas acham que a gente só dá nominho para as coisas. E na verdade, para a gente chegar nesse nome, a gente tem que fazer um trabalho bastante grande, né, de comparação entre organismos, a gente gostaria que esse nome, que essa classificação também refletisse a evolução dos grupos com que a gente está trabalhando, né? E uma vez que a gente reconhece a identidade da espécie de cada organismo, a gente pode atribuir uma série de outras informações a essa identidade, né? Aí a gente consegue falar em termos de tolerâncias fisiológicas, a gente consegue falar em comportamento, a gente consegue falar em capacidade, por exemplo, de fugir de presas ou de predadores, muitos assuntos que são da ecologia. Mas é muito difícil a gente trabalhar na ecologia se a gente não conhece a identidade do nosso organismo. Então, o problema é a gente talvez se a gente estiver confundindo 2, 3 espécies e achando que aquela espécie tem uma tolerância imensa, fisiológica, e que as mudanças ambientais não vão causar grandes problemas, e depois a gente descobre que na verdade a gente tinha 3 espécies
cada uma com tolerâncias muito mais restritas e que a gente está prejudicando efetivamente algumas delas. Então, assim, este conhecimento básico é muito importante. Ele não deve, na verdade, também atrasar a gente. Quer dizer, a gente sabe que não vai ser possível conhecer a identidade de todas as espécies para pensar em fazer os outros trabalhos, para pensar na preservação, para pensar na conservação. A gente vai mais ou menos fazendo tudo junto. Se for esperar, né? Não vai funcionar. Então, a sistemática, ela realmente é uma ciência muito importante. Inclusive, as pessoas estão se dando conta disso, quer dizer, existe muito mais uma consciência na sociedade, uma consciência entre os próprios pesquisadores de outras áreas, né, de áreas um pouco mais aplicadas, e que faz com que a ciência, né, então, da taxonomia e sistemática sejam muito mais valorizadas, né? E foi uma coincidência, inclusive, a gente está falando disso e associando com sistemática e taxonomia. E eu, em dezembro, fui convidada a participar de um evento da pós-graduação em zoologia, aí da UFMG. O tema da mesa é justamente a importância da sistemática e da taxonomia em ações de conservação. Então, realmente, as duas coisas andam juntas, eu acho. Não, fantástico. E ainda mais para você, né, que trabalha com ambientes marinhos. Eu imagino que o cenário dos ambientes terrestres, devido à facilidade, né, de acesso e tudo, deve ser menos preocupante do que os ambientes marinhos. Então, como que é essa situação de descrição de espécies, do conhecimento mesmo nos ambientes marinhos? Exato. Trabalhar no ambiente marinho complica bastante a nossa vida, né? Não é o ambiente em que a gente consegue sobreviver, a gente conhece melhor a região mais rasinha, que é o entre marés, a região bem costeira, mas se a gente quiser se aprofundar um pouquinho mais, a gente já vai depender de tecnologia, a gente já vai depender de um equipamento de mergulho ou de um submergível, a gente vai ter muito menos horas de trabalho no campo, né? O pessoal que trabalha na região entre marés depende daquelas 2-3 horinhas em que a maré está baixa, né? Então tem que regular toda a organização da sua pesquisa para 2-3 horas diárias, né, que você consegue, que os organismos ficam expostos, que você consegue trabalhar com segurança, sem ter uma onda perigosa batendo, alguma coisa assim. Então, a gente tem realmente bastante restrição. O outro aspecto também é que a gente tem uma diversidade enorme de filos e praticamente todos eles têm representantes marinhos e às vezes muito mais abundantes em termos de riqueza de espécies do que os filos terrestres. Né? O filo terrestre por excelência, que é o grande diverso, são os artrópodos. Nós temos que reconhecer, né, a diversidade de insetos, você trabalha com insetos, né, a diversidade de insetos é muito, muito grande. Mas fora esse filo artrópoda, todos os outros, na verdade, ou praticamente a maioria dos outros, a maior diversidade está no ambiente marinho. Tanto é que em termos mundiais, né, houve um projeto internacional, do qual o Brasil também participou em alguns aspectos, que aconteceu de 2000 a 2010, que foi o Census of Marine Life, que é o censo da vida marinha, e que nós vamos continuar descrevendo as espécies coletadas aí por muitos anos, né? Existe uma taxa de descrição de espécies diária enorme, porque foram coletados organismos em vários continentes que nunca tinha sido estudado, em várias ilhas que nunca se tinha estudado, no ambiente mais profundo, que também, né, conhecíamos pouco. Então, desde o ano 2000, a gente teve um aumento significativo de conhecimento da biodiversidade. Mas ainda os pesquisadores participantes desse projeto reconhecem que temos ainda uma quantidade enorme de organismos. Eu sou editora de e depois eu vou falar um pouquinho mais ou dar a dica deste banco de dados internacional de taxonomia de organismos marinhos, e nós fizemos uma avaliação
próximo, ao redor de 2010, 2011, de tudo que se conhecia em função desse banco de dados e quanto que a gente achava que ainda, né, precisávamos conhecer. Então, a situação atual é que a gente conhece mais ou menos 1/3 das espécies marinhas que a gente espera conhecer, né, algum dia. Algumas pessoas falam em 10 milhões de espécies, 1 milhão. Na verdade, a gente chegou num número mais modesto. A gente acha que no ambiente marinho deve haver ao redor de 800 mil espécies. E a gente conhece basicamente 1/3 delas. Então, temos bastante coisa para conhecer ainda. Para dar também um exemplo mais concreto aqui do trabalho do laboratório, eu tenho uma estudante de mestrado, agora ela já está no doutorado, mas recentemente ela fez o mestrado dela. Ela é lá da Paraíba, ela já existia uma pequena coleção de assídias coletada ali, ela estava interessada nos animais e eu a incentivei a também fazer uma coleta, né? Ela também fazia a sua coleta e não só trabalhar nessa coleção existente. E ela fez uma coleta de apenas 9 dias, parte desses dias eu a ajudei, mas ela praticamente estava sozinha, a maior parte do tempo, nessa região entre marés. Quer dizer, nessas 2, 3 horinhas em que a maré baixa um pouco, e ela foi indo de praia em praia ali no litoral da Paraíba, girando pedra e buscando por baixo ali de alguns recifes que chegam mais próximos à praia. E nesse trabalho ela descobriu 29 espécies, ela registrou 29 espécies de assídias. Assídias não é um animal que fica exposto assim na região rasinha, porque ele não tem muita proteção nem nada disso para ficar fora d'água, né? E então, primeiro, que a gente não esperava, né, uma grande diversidade de espécies numa região tão exposta e tão ruim para a assídia. Segundo, que é uma região rasinha, quer dizer, todo mundo tinha acesso a isso. Mesmo assim, ela encontrou 29 espécies e praticamente dessas 29, só 9 eram conhecidas por estado inteiro. Né? A gente tem muito pouca coisa ainda já feita no Nordeste. Então, 9 espécies eram conhecidas. Ela encontrou, então, 13 espécies que a gente já sabia que existiam no Brasil, mas ainda não conhecia ali naquela região. Ela encontrou mais 6 espécies que são novas, né? Quer dizer, ninguém conhecia, estão sendo descritas, algumas já foram. E mais uma espécie nova, além dessas 6, então eram na verdade 7, que também é um gênero novo. Quer dizer, você está descrevendo um gênero novo de um grupo de animais numa região entre marés que qualquer pessoa anda na praia e podia estar, né, chutando uma pedrinha e tinha lá uma assídia, que é um gênero novo embaixo. Então é só para a gente ter um pouquinho da dimensão de como a gente ainda tem bastante coisa para conhecer. Até nesse nível bem básico, como a gente estava falando, da ciência básica, que é descrever as espécies, né, e reconhecer a sua identidade. Fantástico. E dentro desse cenário aí de mega diversidade, né, dos ambientes marinhos, você já citou aí das assídias, né? Sim. Então, a gente sabe, né, que um taxonomista não dá conta de escolher vários grupos taxonômicos, que ele tem que realmente focar em um determinado grupo. Então, de onde veio essa escolha aí pelas assídias? Qual que é a importância dela para encontrar padrões sobre a conservação dos ambientes marinhos? Então, na verdade, trabalhar com assídias foi uma escolha muito feliz, mas ela não foi uma escolha consciente, não. Ela não foi uma escolha pensada, né? Parece que é bem comum isso acontecer, né? Acho que houve algumas questões. Então, assim, eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com ambiente marinho. Eu digo que eu sou da geração do Jacques Cousteau. Era naquela geração que a gente estava começando a ver os primeiros documentários na televisão. Ninguém tinha noção do que tinha debaixo d'água, né? Era uma época que a gente não mergulhava. Eu fui fazer o meu primeiro curso de mergulho com 16 anos e eu tive que fazer um curso de caça submarina, não de mergulho. Por quê? Porque era proibido usar tanque de mergulho, porque eu era menor de idade. As pessoas tinham medo, era ainda uma atividade perigosa, ou bastante mais perigosa do que hoje. Então, a gente estava realmente começando. E não faz tanto tempo assim, né? Então, é bastante recente aí os estudos. Aí, eu fazendo a minha graduação, eu conheci, então, algumas outras pessoas também interessadas no ambiente marinho.
a gente acaba, não era nem estágios formais, mas acabava indo junto com os colegas para ajudar numa pesquisa, para ajudar no campo. E aí eu conheci o Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, que é o CEBIMAR, lá no litoral norte, em São Sebastião. E nessa região tem muita assídia. A abundância é muito grande, então mesmo a gente, né, retirando os substratos artificiais da água, vinham todos colonizados por assídias, ou mergulhando, a gente via muito nos costões. E eu comecei a me interessar pelo grupo, mas porque era muito diverso, várias, né, colônias coloridas, diferentes, e ninguém conhecia. Na verdade, conhecia assim, isso é uma assídia. Isso é uma assídia. Eu falei, tá, mas que assídia? Qual o nome? A gente não conhece muito esse grupo, não tem ninguém trabalhando e tudo mais. Mas isso, na verdade, também não foi a primeira... Quer dizer, existia essa situação, mas eu cheguei durante a graduação a fazer estágio com répteis, fazer estágio com anfíbios. Depois fui para um congresso, me apaixonei, como todo biólogo, a trabalhar com golfinhos. Aí, quando chegou na hora de decidir o mestrado, e me colocaram algumas ideias de realidade, né, na frente, e falou, olha, mas você tem que pensar, né, friamente, que projetos a gente tem condição de fazer. A gente, né, no momento, talvez a gente não tenha tecnologia suficiente para trabalhar com cetáceos, é um estudo caro, etc. E eu já gostava muito da questão de costões rochosos, mergulhando, né, conhecendo esse ambiente mais costeiro. E aí que foi aproximando essa ideia de lembrar, nossa, mas tinha aquele grupo que eu via sempre ali no CEBIMAR, ninguém trabalhando com ele. Fui buscar um pouquinho mais de informação e descobri que, na verdade, havia um professor já aposentado na USP, mas ele trabalhava ainda na pós-graduação, que é o professor Sérgio Rodrigues, e que tinha trabalhado com o grupo na década de 60. Na verdade, a primeira proposta dele de fazer doutorado foi com assídias. E quando eu fui, não conhecia ainda, quando eu fui conhecê-lo e conversar com ele, ele foi a pessoa que realmente pôs, né, a centelha ali do entusiasmo. Era uma pessoa muito, agora ele já é falecido, mas era uma pessoa muito entusiasmada por trabalhos de ambiente marinho, e ele realmente tinha uma certa mágoa de ter parado de trabalhar com as assídias, por questões que nem vem ao caso. Ele acabou indo, se voltando para os crustáceos. Então a vida inteira ele trabalhou com crustáceos, mas ele tinha uma literatura, ele tinha animais coletados, ele tinha inclusive publicado 2, 3 trabalhos com assídias, e me deu uma grande força, assim, inicialmente, se propôs a me ajudar na orientação. Na verdade, não foi uma orientação formal, como eu tinha interesse de fazer o curso da Unicamp, ele não era credenciado, então ele foi, na verdade, um colaborador, mas foi a pessoa que deu realmente o start inicial para eu trabalhar com as assídias. Então, também, mais uma vez, uma história, né, de um professor, de uma pessoa, de uma relação interpessoal que faz toda a diferença na vida profissional da gente. E depois é que eu vim a descobrir que, na verdade, trabalhar com assídias era muito interessante, né? Porque elas estão envolvidas em muitos aspectos bastante interessantes, tanto em relação à evolução, né? Porque assídias, na verdade, hoje em dia a gente sabe que é grupo irmão dos vertebrados. Quer dizer, é um grupo que na evolução é o grupo bastante, né, próximo, que teve um ancestral comum com o grupo dos vertebrados, que a gente faz parte. É legal, a gente falou muito de assídia, mas pro público que está assistindo, a gente... Então, deixa eu falar um pouquinho. Então, assídias, então, é esse grupo que ela, então ele tem um ancestral comum. Elas são animais que se fixam em substratos consolidados, então no costão rochoso, na coluna de um porto, em boias flutuantes, etc. Ou então até sobre algas, qualquer substrato um pouquinho mais rígido, elas se fixam. Então, como é um animal fixo, o que acontece é que ele é um animal filtrador, né? E as suas larvas são móveis. As larvas são liberadas na água, elas são móveis e elas vão procurar novos locais para a colonização dos animais. Então, a princípio, um adulto de uma assídia, na verdade, é um animal meio feiozinho, assim. Ele é meio, né? Ou ele é um saquinho, se for um animal isolado,
E ele tem duas aberturas, uma entra água, outra sai água, e essa água que circula lá dentro é o que traz todo o alimento, o oxigênio para o animal. As colônias são mais bonitas, as colônias têm mais diversificação de cor, então alguns animais são coloniais, eles têm reprodução assexuada, formam colônias. De modo geral, elas são mais diversificadas, existem mais espécies, existem colônias bem planas, mas existem colônias que formam lobos, cachos, assim, coisas mais bonitas e bem coloridas, né? Então, elas são, assim, numa primeira observação, um pouquinho mais interessantes. O que acontece é que as larvinhas das assídeas, elas são muito parecidas com o girino. Elas têm um tronco, né, e uma cauda. E elas se movimentam com o batimento muscular dessa cauda. E elas são chamadas em inglês como larvas girinos, tadpoles, né? Eles usam a mesma palavra de girino para larvinha do sapo e usam para as larvas das assídeas. Então, nesta larva já existe notocorda, que é uma estrutura dos cordados. Nesta larva já existe toda uma organização do sistema nervoso muito parecida com a dos vertebrados. Mas como o adulto tem essa vida meio esquisita, né, grudada na pedra, ele não tem olhos, ele não tem cabeça, ele não tem uma série de estruturas. E, portanto, ficou difícil a gente reconhecer, né, que seria tão próximo assim na evolução com os vertebrados. A gente veio a reconhecer a partir, os primeiros trabalhos são de 10 anos atrás, de 2005, mostrando, em função de dados moleculares, que elas são bastante próximas e mais próximas ainda do que o anfioxo. O anfioxo ficou mais na base, né, dos cordados e depois assídeas e vertebrados como grupos irmãos. Então, quando eu comecei a estudar assídia, eu não sabia nada disso, ninguém sabia, né? Então, foi uma coincidência feliz. Um objeto de estudo muito interessante mesmo. Então, outro aspecto que acho que é bastante importante em relação às assídeas é a sua relação também com aspectos de conservação, de ecologia e de conservação. Então eu comentei, né, de uma questão da biologia básica delas, que elas são filtradoras no ambiente marinho. Elas filtram basicamente bactérias, coisas muito pequenininhas, e portanto elas adoram ambientes eutrofizados, ambientes que têm muito nutriente, né, que normalmente são ambientes próximos a grandes cidades, próximos a portos, a marinas. Então elas podem ser indicadoras de qualidade ambiental. Na verdade, inclusive eu tenho uma história engraçada. Quando eu fiz o meu doutorado, eu passei um tempo na França, né, no doutorado sanduíche, e eu fui conhecer o Mediterrâneo, queria mergulhar, claro, conhecer o Mediterrâneo, e fui para um laboratório de biologia marinha ali. E eles me levaram no primeiro dia, o Dive Master me levou num lugar maravilhoso, lindo, cheio de gorgônias, muitos nudibranquios, brancos, colorido, um jardim maravilhoso. Mas no fim do mergulho eu comentei com ele, né, que eu não tinha visto quase nada de assídia, tinha visto uma ou duas espécies. Se ele conheceria, né, um lugar que ele poderia me levar que talvez tivesse um pouquinho mais de diversidade de assídias. E aí no dia seguinte ele falou, não, tudo bem, vou te levar. Onde ele me levou? No porto. No porto da cidade. Quando ele estava chegando, eu falei, o que foi? Tem que pôr gasolina? Aconteceu alguma coisa? Você não queria assídias? É aqui que tem. Eu falei, gente, mas eu vou mergulhar aqui nessa água suja? Mas é aqui que está cheio de assídia. E realmente era a realidade. Eu caí na água mesmo. E nos pneus, um monte de plásticos, um monte de sujeira ali no fundo. Tinha muita assídia, tinha muita biomassa, muitas espécies. Então, realmente, elas gostam, né, de ambientes mais eutrofizados e acabam sendo privilegiadas. Algumas, inclusive, aguentam bem poluição química, poluição de cobre, poluição que a gente encontra em portos e marinas. E então, né, nesse aspecto, elas são excelentes indicadoras. Aí um outro aspecto das assídias é que as larvas, como eu falei, elas se dispersam na água, elas são nadadoras, mas elas não comem. Elas ainda não têm o tubo digestivo totalmente formado. Portanto, elas não vivem muito, né? Algumas larvas vivem questões de meia hora, minutos, algumas horas. E horas assim, 10, 12 horas no máximo. Então, elas não se dispersam muito. Então, as assídias também, elas são bons modelos para trabalhos com biogeografia, né, para mostrar como, se de modo geral uma espécie tem uma ampla distribuição, é porque houve processos importantes de dispersão ou de vicariância,
né, para justificar aquilo. E, no fim das contas, elas também acabam sendo, então, muito endêmicas. A grande maioria das espécies tem distribuições bem restritas, e isso pode ser, então, um grupo, bom indicador para ações de decisão de áreas de conservação. Né? Sempre que a gente tem espécies endêmicas, elas são valorizadas na hora de se decidir que áreas seriam melhores para fazer, né, preservação e projetos de conservação. Então isso é também bastante interessante. A gente não tem uma diversidade muito grande conhecida no Brasil, basicamente a gente sabe de 130 espécies, mas dessas praticamente metade, 57 espécies, foram descritas pela primeira vez na costa brasileira. Né? A localidade tipo delas é a costa brasileira. Claro, uma parte delas agora a gente já descobriu em outros locais, em outros países, mas é só para mostrar que a gente praticamente 30%, provavelmente 40% das espécies são endêmicas do Brasil. Então esse endemismo é bastante comum no grupo. Por outro lado, a gente também sabe que no mundo inteiro, na verdade não, desculpa, no Brasil, dessas 130 espécies, 25% são espécies introduzidas. Essas são as que a gente sabe que são introduzidas, e a gente tem um monte de espécies que ainda estão numa categoria de incerteza. Mas então, né, estou falando duas coisas que são incoerentes, são muito endêmicas, não conseguem se dispersar e ao mesmo tempo tem tanto caso de bioinvasão. Mas por quê? Porque na verdade quem é transportado é o adulto. Como o adulto se fixa, naturalmente, ele é transportado por troncos caídos, por algas arrancadas e etc. Mas agora que a gente tem, né, uma grande frota navegadora aí no mundo inteiro, comercial, de todo o comércio do mundo feito por navios, a gente realmente tem muitas assídeas sendo transportadas para lá e para cá. E como, de modo geral, o grupo não se dispersa muito bem, então essas espécies acabam sendo boas indicadoras e bons modelos, né, para rotas de bioinvasão, para estudos de bioinvasão. Né? Então é um outro aspecto também que tem sido bastante levado em consideração em projetos de conservação, né? As assídias sendo usadas, ou na conservação de ilhas, conservação de áreas costeiras, assídias sendo levada em consideração, né, em termos das espécies introduzidas em determinados locais. Eu acho que esse também é um aspecto interessante. Então, no fim das contas, a gente vê assim, que é um grupo, na verdade, pequeno em termos de biodiversidade. Né? É um grupo que no mundo inteiro a gente conhece praticamente 3.000 espécies. E isso perto de moluscos, de crustáceos, é pequenininho, é um grupo pequeno. Eu falo, mas no Brasil tem 130 espécies. Fala, então esse grupo nem vale a pena? Não, por outro lado, ele tem, né, importâncias em termos evolutivos, em termos biogeográficos, em termos de conservação, bem grandes. Mas eu não sabia nada disso quando eu comecei a estudar elas, né? Então, na verdade, foi um grande presente, e cada vez eu me entusiasmo mais com o grupo e quero, né, atrair bastante estudantes e etc., porque é um grupo que tem realmente muito potencial, porque ele abre muitas frentes de trabalho. Legal demais. É um grupo aí que, apesar da baixa diversidade, merece muitos estudos, né? Você entrou num assunto muito interessante sobre bioinvasão, a gente vai retomar isso adiante na nossa conversa, mas antes disso, você falou, né, da importância dos estudos ecológicos e sistemáticos dessas espécies, e a gente sabe também que a conservação é a ciência da crise, né? A gente está correndo contra o tempo toda hora, e qualquer ferramenta ou método que auxilie nessa obtenção de resultados é sempre bem-vindo, né? Então, qual que é o cenário dessas ferramentas moleculares e outros tipos de ferramenta que auxiliam na obtenção de respostas mesmo para a atuação na conservação? Então, certamente as ferramentas moleculares estão revolucionando, né, os conhecimentos da biologia. A gente tem a possibilidade agora de perceber
evolução num outro nível, né? A gente percebia evolução comparando, né, organismos, a sua morfologia e etc. E agora a gente já consegue perceber evolução enquanto ela está acontecendo na molécula do DNA dos organismos, né? Então isso faz uma diferença enorme. Então, em estudos, por exemplo, de bioinvasão, ferramentas moleculares, primeiro, ajudam a gente a identificar espécies. A gente tem muitas espécies, às vezes, que estão no mundo inteiro. E se atribui isso à bioinvasão, então elas foram transportadas. E muitas vezes a gente está agora descobrindo que não é a mesma espécie, né? Que são muito parecidas, mas que são um pouquinho diferentes em cada lugar. Quer dizer, elas podem ter sido transportadas há muito tempo atrás e agora já se diferenciaram o suficiente, podem ser consideradas outras espécies. E a ferramenta molecular está nos dando essas dicas, né, de complexos de espécies que estavam sendo erroneamente misturados num nome só. A gente estava dando um nome único, agora mesmo a gente tem esse caso. Eu tenho um estudante de doutorado trabalhando com Stiela canopus, que é uma espécie que está no mundo inteiro, e a gente está desconfiando que são pelo menos 3 espécies, não é uma. Tem uma realmente que é mais espalhada, tem uma que está viajando bastante, mas tem outras que são populações locais, muito parecidas e que estão sendo reconhecidas pela genética. Os indicadores, os marcadores genéticos também podem mostrar para a gente rotas de distribuição, comparando a variabilidade genética de vários lugares. Mostrou para a gente múltiplas introduções. Então, às vezes, a gente esperava no início que locais onde há introdução fossem mais pobres geneticamente, né? Que o transporte acaba sendo seletivo, transporta alguns indivíduos, então não chega toda a riqueza. Só que a gente descobre alguns portos que têm a maior variabilidade do mundo de determinadas espécies. Mas por quê? Porque eles estão recebendo organismos de diferentes locais do mundo. Então as múltiplas invasões é uma outra questão. A gente está conseguindo ver o quanto que as espécies estão interagindo com as locais e estão hibridizando com espécies locais. E então, antes de causar, né, algum problema um pouquinho mais ampla em termos de adaptação para uma determinada situação, o gene já está sendo modificado. Então talvez agora aquela espécie esteja tranquila ali, nada aconteceu. Mas será que com a continuidade da mudança climática, o aumento da temperatura da água, que a gente sabe que está acontecendo, aumento da acidificação do mar, o fato, né, daquele pool genético ter sido modificado não vai restringir a possibilidade da espécie se adaptar? Talvez. Então, essas ferramentas têm sido realmente muito interessantes. Por outro lado, eu gostaria também de comentar mais, acho que 2 coisas muito importantes que tem, né, em termos de ferramentas. Uma coisa que é muito mais simples. Mergulho. Falei para você, né, que no ambiente marinho a gente depende de mergulhar. E realmente as técnicas de mergulho, os equipamentos têm ficado mais baratos, têm ficado mais acessíveis e são fundamentais para a gente trabalhar. E a outra questão fundamental é fotografia submarina, né? A fotografia submarina, que era muito pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, era um equipamento caríssimo, que a gente comprava com projeto de pesquisa, né, importava. Hoje não, muitas pessoas têm acesso a uma máquina fotográfica digital que pode entrar na água, pode nadar com ela, pode, né, tirar fotos. Então a gente tem muito mais dados disponíveis das espécies, como elas são no ambiente delas. A espécie com a cor real que ela tinha lá embaixo, com a sua, né, o tipo de ambiente. A gente reconhece, então, a gente tem muito mais informação. E isso permite também o desenvolvimento do que no inglês se chama Citizen Science, né? Em português estão traduzindo como ciência cidadã, mas eu acho que é uma tradução meio ruim, porque a ciência é cidadã, né? Mas assim, feita por cidadãos, feita por pessoas leigas, que podem fazer fotografias para a gente, acabam enxergando espécies introduzidas antes do pesquisador, porque talvez estejam no campo mais vezes, na recreação e tudo mais. Então eu acho que assim, o desenvolvimento da fotografia submarina para a gente foi muito importante, né? GoPro hoje em dia é quase uma ferramenta obrigatória em qualquer laboratório.
E acho que uma outra, e a última coisa, quer dizer, a gente já está se beneficiando nessa entrevista e nesse congresso, são as redes de colaboração através da internet, né? Então, como eu estava falando, o fato da gente conseguir reconhecer espécies crípticas, complexos de espécies, com populações de diferentes locais, só é possível porque a gente agora conversa, né, online, ao vivo, com o pesquisador lá da África, com o pesquisador lá da Índia, com o pesquisador de Israel. E a gente tem muito mais capacidade de comparar os organismos, e um tira foto lá, manda pra gente, a gente tira foto, manda para eles, às vezes, claro, manda o próprio exemplar. Então, as redes de colaboração, né, permitidas pela internet, eu acho que elas também são uma ferramenta científica muitíssimo importantes, né? Agora mesmo, por exemplo, um pesquisador do Canadá entrou em contato porque ele não, né, nem conhecia, ele é de outra área, mas ele trabalhou durante o doutorado dele numa ilhazinha no Caribe, né, nas Granadas, lá do Caribe. E ele, não sei porquê, se era um projeto ou se só por lazer, ele acabou tendo a oportunidade de voltar lá, agora, né, em maio ou junho, e mergulhou nos mesmos locais e viu uma abundância enorme de assídeas que ele não conhecia. Ele falou, quando eu mergulhei lá 20 anos atrás não existia isso, nunca vi essas espécies. Né? Gostaria agora de saber o que elas são, quem são, etc. Ele me mandou fotos, nas fotos não foi possível, né, reconhecer bem direitinho, e ele me mandou o material, agora o material já está aqui no laboratório. Então, em questão de 1 mês e meio, né, a gente já fez esse contato todo, eu tenho acesso a um material que seria muito difícil para mim ir até as Ilhas Granadas, mergulhar, coletar e etc., e a gente vai fazer então essa colaboração e talvez a gente já esteja detectando uma mudança ambiental importante, né, numa região. Então eu acho que, né, essa possibilidade da colaboração via internet é assim, uma tecnologia muito legal. Realmente, eu acho que é um avanço, né, para todos os setores das ciências da conservação, né, não só para invertebrados, mas o contato é muito importante, né? Claro, claro. E como está o Brasil aí nesse cenário, principalmente dessa questão de ferramentas moleculares? A gente sabe que ainda é bem oneroso, né, para incluir esse tipo de abordagem nas pesquisas, mas o Brasil, em relação aos invertebrados marinhos, está bem no cenário mundial? Como... Olha, a gente desenvolveu muito. Acho que assim, a organização do sistema de pós-graduação que houve nesses últimos 30 anos no Brasil, efetivamente fez uma diferença importante. Né? A gente formou muita gente, muitos grupos de pesquisa se estabeleceram nesse tempo todo. Bem em breve, até o final desse ano, vai sair um volume especial da revista Biota Neotrópica, que faz uma avaliação de todos os grupos marinhos na costa brasileira, em termos de conhecimento de biodiversidade, conhecimentos ecológicos, coleções científicas. Quer dizer, o que nós sabemos hoje? Isso foi um projeto Cisbiota Mar, né, que foi então financiado pelo governo federal e que reuniu então pesquisadores de todo o litoral brasileiro para fazer essa avaliação. E então os resultados vão sair agora até o final desse ano. Claro que a gente tem muitas lacunas, claro que a gente tem um país que é mega diverso, que tem uma costa muito grande, mas eu acho que assim, a gente cresceu muito, né? O que não acompanhou, como você está falando, dentro dessa questão da pesquisa molecular, que é uma pesquisa que exige equipamentos e é um pouquinho mais onerosa, é um desenvolvimento de uma indústria nacional que acompanha a ciência. Né? Então, assim, infelizmente, a gente não tem aqui a indústria que fabrique a vidraria que a gente precisa, que fabrique os equipamentos, que fabrique os reagentes químicos. A gente tem uma dependência externa muito grande. Tudo é importado, né? Tudo é importado. E aí a gente se depara, claro, na burocracia, né? Toda da questão da importação de material. Inclusive, hoje à tarde tem uma reunião importante aqui na universidade, o Departamento de Importação faz um simpósio a todo ano para justamente discutir
né? Como melhorar a questão da importação científica, quais são as novas leis, o que a gente deve atentar, o que ficou mais simples, porque uma arte a gente conseguir importar, a gente acaba ficando atrasado porque as coisas demoram para chegar, né? A gente tem uma série de bloqueios. Então isso realmente ainda atrapalha bastante. E é uma pena, porque a gente tem um parque assim, de pesquisa, de universidades enorme, quer dizer, a gente tem o mercado consumidor. Se houvesse, né, uma política de Estado para desenvolver estas indústrias associadas à ciência, seria todo um parque industrial novo, uma possibilidade de desenvolvimento, possibilidade de empregos, né? Então isso a gente realmente ainda sente falta. Fantástico. E retomando aquele assunto que você já iniciou aí sobre as bioinvasões, né, as espécies invasoras. Qual que é o cenário hoje? E a gente já sabe que é um dos maiores motivos de perda de biodiversidade, né? A gente já sabe isso há alguns anos. Então, por que esse problema persiste? Assim? Quais são os problemas que a gente deve se atentar para realmente otimizar essa competição aí, essa erradicação dessas espécies invasoras? Então, o que a gente tem que entender, assim, é que bioinvasão é um efeito colateral da atividade humana. E em vários aspectos, né? Então, as primeiras bioinvasões, elas estão relacionadas até à alimentação humana. Quando o homem consegue domesticar algumas espécies, consegue cultivar e tem uma situação alimentar melhor, é natural que ele vá levar esta espécie, esta comida para todo lugar onde ele for. Aí a gente tem toda a questão afetiva, quer dizer, o homem quer levar a plantinha que ele gosta e que ele conhece para o outro lugar onde ele vai. Ele quer levar o animal de estimação que ele conhece para outro lugar que ele vai. Eu fiquei muito abalada há bons anos atrás, acho que já 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer Galápagos. Galápagos é a meca, né, para os biólogos, da evolução, dos conhecimentos do Darwin, etc. E quando você chega lá, você chega numa cidade que hoje eu já não sei, mas na época, 15 anos atrás, já tinha 12 mil habitantes. Então era uma cidade grande, na verdade. E eu andava pelas ruas da cidade e era como se eu estivesse andando em qualquer cidade do interior do Brasil. Por quê? As plantas que eu via eram hibisco, beijinho, são as plantas comuns da ornamentação de qualquer cidade, né, praticamente no mundo, eu imagino. Então, assim, eles tinham também uma pressão enorme que as pessoas queriam levar cães e gatos para as ilhas, né? Porque são os seus animais de estimação. As pessoas estão morando lá, elas moraram no continente um dia, né? A maioria dos habitantes é do Equador, e eles queriam levar, né, a família e também os seus animais. Então, assim, é complicado, né, nesse aspecto. No ambiente marinho é ainda mais complicado porque boa parte das invasões é não intencional. Não é esta bioinvasão que a gente sabe que está levando, que a gente está, né, introduzindo, e portanto a gente pode ter algum controle. A gente pode ter, né, algumas ferramentas de manejo para controlar a espécie. Isso aconteceu, por exemplo, só para dar um exemplo no contexto marinho. Na hora que a gente cultiva ostra em Santa Catarina, a ostra que nós estamos cultivando é uma ostra que foi desenvolvida no Japão, que ela é nativa da região, né, do Pacífico Oeste, né, daquela região de Japão. Todo o cultivo, a técnica de cultivo foi desenvolvida lá, é um animal que cresce bastante e ele acabou sendo trazido no Brasil intencionalmente para desenvolvimento de cultivo, né? E então essa é um cultivo que a gente teria mais condições de controlar e que está sendo bem mais controlado. Aí tem toda a invasão não intencional, como eu falei, né, antes, no caso das assídias, ela simplesmente, a larvinha se fixa. Então ela se fixa, quando o navio está no porto, aquela larvinha estava lá na coluna do porto, estava num flutuador, ela está nadando, baixou uma parede na frente dela. Ela não sabe que a parede é o casco do navio, ou é uma estrutura que está filtrando água de lastro para dentro do navio, para balancear, né, o peso do navio.
e aí acaba se fixando ou nas paredes internas dos tanques de lastro, ou em locais que são os locais onde ocorre essa captação de água. Normalmente ela não ocorre logo na parede do navio, ela ocorre dentro de uma certa cavidade que é feita no navio, quer dizer, ela fica ainda mais protegida, o animal, ou então no casco diretamente. E aí acaba indo de um lugar para o outro, né? Então, assim, é bastante difícil fazer esse controle, porque a gente teria que fazer um controle preventivo, né? Mas é possível. Então a gente sabe que em alguns locais onde as espécies marinhas realmente causaram estragos muito grandes, como Austrália, como Nova Zelândia, existem leis bem rígidas de biossegurança focadas em espécies bioinvasoras. Então eles têm, por exemplo, uma lista de algumas espécies, 15, 20 espécies, que eles não querem que entrem no país deles. E eles fazem inspeções nos navios. As inspeções não são de todos os navios, porque seria impossível e atrasaria realmente o processo econômico, não é isso que a gente quer. Mas eles sorteiam. Só pelo fato de que o seu navio poderá talvez ser sorteado e que a multa é imensa, imensa, e que eles não vão deixar você aportar no porto, vai ter que voltar para o porto de origem para limpar o seu navio, é uma ameaça suficiente que os navios não chegam mais lá com essas 20 espécies focais. Eles simplesmente não chegam. Então, no porto anterior, eles fazem, né, a limpeza, custeiam a limpeza do navio, porque eles sabem que aquele país não deixa entrar. Então, realmente, sim. Então a Austrália e a Nova Zelândia não vão se desenvolver porque elas atrapalham o comércio. Talvez atrasem um pouquinho, talvez tenham alguns problemas relacionados a isso. Mas eles fizeram a avaliação de custo-benefício e viram que o que eles gastaram, ou que gastam hoje em dia, para resolver problemas causados por bioinvasão, é muito maior do que esse custo de talvez ter 2 ou 3 navios atrasados, né? Então é isso que a gente tem que chegar nessa questão. Então, assim, bioinvasão, como a gente já fala das espécies introduzidas, das invasoras, dá um pouquinho de sensação que a bioinvasão já aconteceu. Não é verdade. Nem, assim, a bioinvasão também é um processo de probabilidade. Quer dizer, as espécies chegam no porto, muitas vezes morrem durante a viagem, não se desenvolvem, a larvinha é liberada, os gametas são liberados no novo porto, talvez não achem o outro gameta para fecundar, talvez não achem o espaço adequado. Então, né, a gente ainda tem a sorte de que realmente o número de espécies que se estabelece é uma fração bem pequena do número de espécies que chega. Só que se a gente está aumentando todo dia o número de navios que chega, o tamanho dos navios, o volume da água de lastro, a gente vai aumentando a probabilidade de que essa pequena fração se torne números absolutos grandes. Então, o que uma primeira fração é 1 ou 2, daqui a 20 anos pode ser, né, 1000. E aí a gente com certeza vai ter mais problemas. E uma vez que a espécie se é introduzida na costa brasileira, a outra dificuldade é que no ambiente marinho a gente quase não tem barreiras naturais. Quer dizer, esta espécie começa a se espalhar sem dificuldade nenhuma, porque as correntes levam, né, os propágulos, levam as larvas, levam os gametas, os próprios adultos, como eu falei. Né? Na hora que a gente tem muito lixo flutuante nas praias, esse lixo é substrato. Todo mundo acho que já pegou uma garrafa, né, que chega na praia e está todinha grudada com craca, grudada com uma série de alguinhas de coisas. Quer dizer, o lixo também está dispersando, é mais um fator que está ajudando na dispersão. Então, assim, o bioinvasão é um processo contínuo, ele não vai acabar, não é porque ele começou há muito tempo atrás, mas assim, como já tem bioinvasão, agora não importa mais, já teve, não precisamos fazer nada. Não é verdade, porque a gente não sabe quem vai ser a próxima espécie que vai chegar e que vai causar, né, estragos bastante grandes. E quando eu estou falando de estragos bastante grandes, não é também só essa coisa romântica de, mas tudo bem se mudar um pouquinho a comunidade como a gente conhece, né? É só a natureza que vai mudar, então não faz mal. Né? Na verdade, são custos econômicos
né? Como a gente tem aqui o caso clássico já agora no Brasil do mexilhão dourado. O mexilhão dourado é uma espécie de água doce, mas ela chegou num navio e que primeiro, né, soltou as larvinhas, os propágulos, num ambiente de estuário de um porto, num ambiente marinho. E só que alguns conseguiram se estabelecer, conseguiram sobreviver e agora estão, né, crescendo em quantidades imensas em rios brasileiros, e eles adoram sistema de correnteza. Onde a gente tem bastante sistema de correnteza? Em qualquer tubulação de água de refrigeração. Então, quando a indústria coloca uma tubulação ali no rio para pegar água, para fazer refrigeração dos seus procedimentos, quando todas as indústrias hidrelétricas fazem isso, né? As turbinas, é um sistema perfeito de água correndo, né, bem forte. O mexilhão adora esse ambiente. Então, ele está causando necessidade de limpeza, de parar a turbina, de parar a fábrica porque tem que tirar o cano e limpar o cano, colocar outro. E cada dia, né, de uma indústria parada, de uma turbina de hidrelétrica parada, são muitos milhões de reais, né? Então, realmente é um custo para toda a sociedade brasileira, né? Então, a gente tem que prestar atenção que a gente tem casos aí bastante emblemáticos. É um perigo constante, deve-se ter atenção o tempo inteiro, né? E dói no bolso mesmo, né? Então, não é só uma questão de conservação por si, né? Exato. Não, e por outro lado, a gente tem essa dificuldade imensa, que é a dificuldade de previsão. A gente realmente, sim, já usamos vários métodos, mas a gente não tem como garantir qual vai ser a próxima espécie que vai chegar e qual que vai se estabelecer. A gente sabe que existem fatores de favorecedores. Então, a gente sabe que se uma espécie tem bastante tolerância fisiológica de temperatura e de salinidade no ambiente marinho, ela tem mais chance de dar certo, né? A gente sabe se é uma espécie que é como as assídeas. As assídeas são hermafroditas, quer dizer, elas têm as gônadas masculinas e femininas, elas têm alguns mecanismos para evitar autocruzamento, mas a maioria consegue, e elas também, boa parte delas, incuba a larva, o embrião. Então ela já vem com a larvinha pronta. Né? A gente às vezes pensa num vertebrado, que se ele vier sozinho não é muito problema, porque ele nunca vai ter o parceiro sexual, nunca vai se reproduzir, não vai causar problema. Mas invertebrados não é esse, né? Muitos dos invertebrados incubam as suas larvas, então eles já vêm com os juvenis juntos, eles já vêm com uma pequena população pronta, né? Então a gente sabe que esses são fatores, né, que ajudam. Então a gente tem condição de fazer análise de risco e ter algumas probabilidades de coisas que a gente, tanto como a Austrália, como a Nova Zelândia, fazem uma lista de 20 espécies. Por quê? Porque a gente sabe que aquelas são as que têm maior chance. Mas, claro, eles também podem estar deixando escapar uma outra que ninguém estudou ainda, ninguém conhecia e que pode ser a próxima, né? Então, de modo geral, é difícil a gente convencer as pessoas que a gente tem que fazer uma prevenção no escuro de uma coisa que a gente não sabe muito bem o que vai ser. E aí é a dificuldade, por isso que a gente ainda tem muito problema com invasão, né? A gente sabe que o problema é grande, mas a gente tem essa dificuldade. Um outro exemplo que acho que é bem importante falar agora no ambiente marinho é o coral-sol. Coral-sol é um coral, né, do Pacífico. Na verdade, no Brasil a gente tem 2 espécies que entraram na nossa costa. Mas ele é um coral que ele não tem dependência de algas para fazer para sua alimentação. Então, boa parte dos corais tem uma simbiose com algas para poder se alimentar bem. O coral-sol não tem essa simbiose. O que significa? Ele está liberado para viver em qualquer lugar. Ele pode viver em água turva, assim, bastante escura, com bastante sedimento. Ele pode viver na sombra. Ele pode viver no fundo, no raso. Então, ele tem essa propensão, né, de ter bastante tolerância. E o que está acontecendo? Efetivamente, ele está se espalhando em toda a costa brasileira. Agora a gente já sabe que ele causa necrose em algumas espécies nativas do Brasil. Então, uma grande preocupação é o coral-sol está chegando em Abrolhos. Ele já está bem perto, que é o nosso recife de coral endêmico, né, mais importante do Brasil.
O coral-sol é tão importante, tá, mas tudo bem, ele vai talvez causar um problema com uma espécie, não atinge muito a população humana. Não, na verdade, ele pode estar causando problemas com o turismo. Quer dizer, recifes de coral são essencialmente locais de muito turismo. As pessoas querem ver, é um lugar muito bonito, né? A pesca, a gente não sabe se ele se tornando uma coisa assim dominante, só tem coral-sol naquele lugar. Será que ele não está reduzindo o alimento de vários peixes da pesca comercial? Quer dizer, essas coisas, na verdade, podem causar cascatas muito grandes assim, de modificações e, no fundo, acabam também, né, atingindo a gente mesmo, no fim das contas. Então, não é só o aspecto ético, inclusive, da gente ter que proteger, né, as nossas espécies endêmicas, elas foram produto de evolução de muitos anos. A rigor, a gente não tem direito, né, de extinguir espécies a princípio, mas também tem todo um outro aspecto que no fundo, ou no fim da cadeia, quem vai sofrer são, né, é a população humana. Somos nós mesmos que vamos, né, sofrer com esses processos todos. Então, por isso que é a atenção especial aí que a gente se preocupa. Legal demais, Rosana. A gente sabe que esse assunto de invasoras aí deve ser discutido mesmo para quem está preocupado com ações efetivas para a conservação. E falando nisso, você já explicou para a gente que seu grupo é de extrema importância, né, para avaliar vários aspectos na biologia. E não há nada melhor do que gerar realmente resultados aplicáveis para a conservação, né? Então conta um pouco do histórico de pesquisa do laboratório, quais foram as conclusões que vocês já chegaram, que podem auxiliar aí nessa luta constante para se conservar os ambientes marinhos. Então, a gente trabalhando com assídias, a gente assim não está trabalhando com um grupo que eu poderia considerar como um grupo bandeira, né? Então é uma espécie, um grupo pouco conhecido. Na verdade, quem conhece mais é quem mergulha, não está assim disponível para as pessoas. Como eu falei, quando eles se fixam nos substratos, na verdade não tem uma forma assim muito, né, característica, apesar de algumas colônias serem bem bonitinhas, com umas cores diferentes, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que na hora que a gente está descrevendo as espécies, mostrando toda essa diversidade, a gente tem condições de subsidiar, né, trabalhos mostrando a diversidade de uma região e a importância, eventualmente, para uma preservação. Isso aconteceu aqui no litoral do Paraná, por exemplo, foi criado bastante recentemente o Parque Nacional Marinho de Currais. São umas ilhas pequenininhas que tem próximas à costa. Vou, na verdade, ser sincera que o parque foi criado com o objetivo principal de preservar colônias de aves. Então, que se reproduzem ali em grande quantidade, mas houve a preocupação, né, do legislador em considerar toda a área de entorno marinha também dentro desse parque. E a gente praticamente tinha um dos pouquíssimos trabalhos. Eu tinha feito um trabalho com uma aluna de iniciação científica da graduação de levantamento das assídias deste local, né? Então tinha alguns trabalhos com peixe e um trabalho com assídias. E era isso que se sabia. Agora, assim, na verdade, 3 anos, e a construção desse parque, assim, levou muitos anos para ele ser aprovado. Agora, 3 anos depois, é que a gente, esse ano, já publicou um trabalho e está publicando um segundo trabalho mais focado neste parque sobre a biodiversidade de maneira geral. Também com grupos de crustáceos, moluscos, poliquetos, além das assídias. E mostrando que realmente tem uma grande diversidade ali. Então são trabalhos que acabam então ajudando, né, a decisões de decisão relacionadas à escolha de áreas de conservação. Recentemente também a gente está trabalhando num outro projeto emblemático lá no estado de São Paulo, em Enseada do Araçá, litoral norte, bem pertinho daquele laboratório de biologia marinha que eu comentei, o CEBIMAR, e pretende-se fazer uma expansão do porto de São Sebastião, que vai realmente sumir com esta praia, com essa enseada. E para nós biólogos ela é bastante emblemática, porque ela é o primeiro local de estudo de vários pesquisadores da USP. Ela tem várias espécies que foram descritas por ali, então ela é a localidade tipo de muitas espécies.
Então o grupo da USP está desenvolvendo um trabalho muito grande, inclusive juntando com a parte social, com o estudo dos pescadores, das artes de pesca, das suas culturas relacionadas àquela região da costa, para mostrar que aquele local tem um valor ambiental muito grande, tem um valor cultural, social muito grande. E a gente está ajudando também, participando nesse inventário de assídias. Então, esses trabalhos acabam ajudando, né, bastante. Um trabalho mais diretamente relacionado com conservação é esse mais recente de bioinvasão. Na verdade, a gente começou a trabalhar com bioinvasão há praticamente 12 anos, foi em 2004 que começou o primeiro trabalho de mestrado aqui do laboratório. Mas nesses 12 anos a gente já participou de muitos congressos, fez muitas palestras, conscientizou muita gente e foi assim, o mesmo momento que vários colegas do Rio de Janeiro, de São Paulo, começaram a trabalhar na temática de bioinvasão. Que a gente agora vê que já é tema obrigatório de congressos amplos, congresso de zoologia sempre tem uma sessão de bioinvasão. Né? Vários congressos têm, por quê? Porque tornou-se um tema essencial. Né? E a gente, agora essa semana, recentemente, semana passada, uma aluna de doutorado do laboratório foi contar, ela trabalha todo o doutorado dela, ela já está finalizando, com bioinvasão marinha, e ela foi entrar em contato com ela porque uma plataforma da Petrobras está vindo do Rio de Janeiro para Paraná, e a Petrobras e o porto aqui, que vai receber essa plataforma para acabar a construção dela, né, exigiram um relatório de que a plataforma está livre do coral-sol. Porque no Paraná ainda não tem coral-sol. Né? Tem em São Paulo, tem em Santa Catarina. No Santa Catarina eles estão conseguindo retirar, eles estão conseguindo erradicar. Paraná não tem. Então, olha que a gente fica muito feliz porque são duas empresas, já estão se preocupando com a questão ambiental, elas estão sendo muito pressionadas, né? E elas já estão vendo que vale a pena investir numa avaliação de risco, contratar mergulhadores para fazer as fotografias, para fazer raspagens, para fazer filmagem e fazer um laudo de que realmente a plataforma estava livre do coral-sol. Porque elas sabem que se chegar aqui o coral-sol e ele começar a se ampliar na costa, elas podem ser responsabilizadas por essa questão. Né? Então é isso que a gente está vendo. Existe uma conscientização maior em função da quantidade enorme de trabalhos que foram feitos aí nesses 12 anos. Não só, claro, no meu laboratório, como com vários colegas também. Né? Então, acho que a gente fica bastante satisfeito, né, de ver que a nossa pesquisa básica está sendo levada em consideração e está sendo útil, né, para uma questão de conservação. Fantástico. Acho que é o sonho de qualquer pesquisador, né, ter seus resultados aplicados ali para a solução de problemas. Né? Então, você já com essa experiência enorme aí na área, tem alguma dica para dar para as pessoas que se interessam pelo assunto, para as pessoas que estão começando a sua jornada agora na biologia ou nas áreas de conservação? O que você julga importante aí como dica mesmo para essas pessoas? A gente acho que tem algumas dicas. Apesar de que conselho de mãe e conselho de professor nem sempre pega, né? Mas a gente sempre tenta. Então é assim, eu acho que assim, uma dica que eu recebi na minha vida, que eu, né, sempre gosto de passar, minha orientadora, a professora Cecília Amaral, lá da Unicamp, falava sempre procure conhecer muito bem pelo menos um grupo. Os invertebrados são muito diversos. Os invertebrados é um mundo imenso, etc. Lá na Unicamp não existe um curso de pós-graduação em zoologia. O curso que tem lá é ecologia. E mesmo assim, né, a Cecília era uma pessoa vinda da zoologia, ela tinha toda essa formação de zoologia e ela sempre batalhou muito. Falei, gente, vocês estão fazendo ecologia, eu entendo, a ecologia tem o foco na teoria, não importa o modelo biológico, às vezes não se sente muito assim obrigado a conhecer, mas faz tanta diferença quando a gente conhece muito bem um grupo, né, animal, porque você entende mais a história natural, a história de vida. Como eu falei, eu sei que as assídias são boas indicadoras de poluição, mas porque eu sei que elas têm, né, o hábito filtrador. Então, assim, são as informações da biologia básica da espécie
que vão te sugerir a aplicação daquela espécie. Né? O fato da larva não se alimentar e a dispersão ser curta, é isso que vai me dar a dica de que aquela é uma boa espécie para estudos de dispersão, para estudos de biogeografia. Então, assim, acho que uma questão, se for trabalhar na área dos invertebrados, é importante, né, conhecer um grupo, é importante saber identificar bem uma espécie, é importante saber reconhecer que o que eu estou vendo não é uma espécie conhecida. Você não precisa ser um taxonomista, você não vai descrever aquela espécie, mas você tem que ser capaz de reconhecer que aquilo lá é uma coisa nova e aí fazer a colaboração com o taxonomista. Eu acho que tem algumas outras dicas assim mais genéricas aí para a pessoa que está fazendo biologia e para a pessoa, né, que vai atuar. É a experiência mais eclética, né? Eu acho assim, eu fico um pouco preocupada com as pessoas que se ultra especializam muito cedo na carreira e mesmo depois, assim, a gente é doutor, pós-doutor, titular e mesmo assim eu continuo vendo palestras lá no departamento de botânica, continuo assistindo coisas que não são da minha área, porque a gente tem insights, a gente tem ideias que a gente não teria, né, nessa ultra especialização. Né? Então, assim, tem que ter um pouquinho desse equilíbrio. Claro, você tem que ter um bom conhecimento da sua área mais específica, mas tem que, né, ampliar horizontes. Eu falo assim, eu estudei piano quando eu tinha 10, 12 anos. Eu não sou pianista, eu realmente nem toco mais, eu acho que eu não sei nem reproduzir uma música. Mas eu passo 8 horas da minha vida digitando hoje em dia. E certamente eu digito melhor porque eu tocava piano, né? Os dedos desenvolveram essa habilidade. A gente estava falando, né, toda essa a internet, essa possibilidade de fazer coisas, a gente tem que aprender a ser, né, videomaker, diretor de coisas. Aqui no laboratório, queimou uma coisinha na lupa, tem que saber um pouquinho de eletricidade para resolver o problema da lupa. Enfim, a gente tem que ser, né, um pouco eclético. Eu acho que isso é muito importante para a formação. Acho que a gente não pode nunca deixar de se maravilhar e de gostar de estudar e gostar de aprender. Né? Assim, eu tenho um prazer de aprender. Sempre que me ensino uma coisa nova, eu descubro uma coisa nova, falo, gente, como é que eu ainda não sabia isso? Mas eu tenho esse prazer e acho que isso é muito importante. Acho que uma das coisas assim que mais incomoda, né, um professor é ver um estudante que para ele parece que tudo, ok, tá bom. Parece aquela coisa assim que você tem que ser por cultura um pouco cool, assim, nada pode ser muito, você não pode se entusiasmar muito com nada, né, porque, não é legal, imagina, eu sou assim, né, mais cool. Eu já sabia. Alguma coisa assim, né, eu falo que é o estudante cara de paisagem, aquela coisa assim que não muda, que não fala nem que não gostou, nem que gostou e etc. E se a gente quer crescer na biologia, assim, a biologia é um mundo. Se a gente não mostrar, né, se a gente não tiver dentro da gente esse entusiasmo, então talvez esteja na área errada, né? E acho que uma última coisa também bem importante, nós tivemos o prazer, a honra de receber agora no começo de julho, o professor Mike Began, ou Began, que é assim o papa da ecologia, né? Muitos de nós estudamos no livro do que a gente chama de Began, outros chamam de Began, né? O Began para lá, o Began para cá e etc. Ele esteve aqui, né? Deu uma palestra pra gente, etc. E a gente fez também uma conversa dirigida com ele, e ele colocou várias vezes na sua palestra, e acho que ele tem razão. Uma das questões assim, mais importantes é comunicação, né? A gente tem que aprender a se comunicar muito bem, a ser muito claro, a saber argumentar, né? A gente não pode ser assim, só esse romântico assim que vai salvar o mundo, vai salvar, né, o bichinho tal, ou, né, vai salvar. Na minha época, na minha cabeça ainda é salvar as baleias, né? Eu sou da década de 80, graduação na década de 80, que todas as passeatas para salvar as baleias, estava a Rosana lá. Então, assim, é uma questão assim, de comunicar os dados científicos, de comunicar. Existem vários públicos, quando é o público da ciência, quando é o público, né, do leigo, quando é o público, né, de um conhecimento menos especializado. Mas para isso a gente tem que então entender muito do que a gente faz, a gente tem que gostar muito do que a gente faz, e a gente tem que ler muito, né, tem que estudar muito para ter boa argumentação, né? Não vale, claro, tem um pouquinho da intuição, mas a gente tem que preocupar, e por isso, né, também assim,
está fazendo uma aula de graduação e o professor está reclamando que o professor está preocupado com o português da resposta da questão. Claro que nós estamos preocupados com o português, é a nossa língua materna. E a gente tem que saber se expressar muito bem nessa língua, para não cair em armadilhas, para não cair em ambiguidades, né? Porque um legislador mais esperto pode nos enrolar se a gente não souber exatamente o que a gente quer dizer quando a gente está falando, né? Então, eu acho que essa questão da comunicação hoje em dia, com a internet, né, com uma possibilidade de atingir um público enorme, ali a gente não pode errar. Ali a gente não pode, né, passar uma sensação de ambiguidade ou ou conceitos errados. Quer dizer, a gente tem que ter uma preocupação maior, né? Legal demais. Muito importante essas dicas, acho que todo mundo deve aplicá-las aí. E retomando aqui para o nosso cenário aqui no Brasil, quais são suas perspectivas, sua expectativa, né, sobre o desenvolvimento de projetos relacionados com biologia marinha? Qual é o cenário mesmo? O que você acha que o Brasil precisa para chegar ao conhecimento dessas áreas? Então, assim, eu estou bastante otimista, eu acho que a perspectiva é muito boa. Realmente o Brasil acordou para sua costa, né? A gente tem tido várias iniciativas de políticas públicas, de políticas governamentais, no sentido de formação de recursos humanos. Então a gente já tem, inclusive, uma comissão, né, um comitê executivo de ações e atividades para formação, desde os cursos de graduação em oceanografia até linhas de pesquisa em mestrado, em doutorado, nas universidades. A gente tem o desenvolvimento dos grandes institutos nacionais de ciência e tecnologia, que são as pesquisas em rede, que também, né, então existem, num primeiro momento o ambiente marinho ficou assim um pouco de lado, e depois se convenceu, né, as agências financiadoras da importância de editais específicos, e eles imaginavam fomentar 2 grandes institutos nacionais de ciência e tecnologia na costa brasileira, e foram obrigados a fomentar 4, porque somos tantos pesquisadores, e na verdade, quer dizer, as grandes capitais brasileiras estão na costa, né? As grandes universidades federais, muitas estaduais, estão na costa. Então a gente realmente tem uma rede de pesquisadores. Como eu falei, a pós-graduação se desenvolveu muito nos últimos 30 anos, então hoje em dia a gente tem muito mais recurso humano para trabalhar, a gente tem um sistema de universidades aí bastante implementado na costa. Claro, a gente precisa desenvolver tecnologias, a gente precisa ter melhores navios oceanográficos. É uma pesquisa cara, não é uma pesquisa barata, mas certamente é o caminho, né? A própria Marinha do Brasil, né, está envolvida, desenvolveu toda a questão do conceito de mar azul. Então, hoje em dia, as pessoas têm essa visão, que a gente tem, né, 2 grandes fontes de riquezas de biodiversidade, uma que vem, né, dos nossos biomas terrestres e outra que vem dos nossos biomas marinhos. Então, acho que nesse sentido a gente realmente avançou muito e só tem a melhorar. Claro, a gente sabe que estamos numa época de crise, mas crises vêm e vão. Eu acho que a tendência agora não é de retrocesso. Eu acho que a tendência é de irmos para frente nessa pesquisa de ambiente marinho. Mas e como o foco da CNBC é realmente resolver problemas na conservação, para os biólogos, para os profissionais das ciências da conservação, qual é a sua fala para que eles não tirem do foco para a biologia da conservação? O que é importante um profissional que quer fazer a diferença tenha na sua maneira de pensar, no seu cotidiano? Então, assim, eu tenho uma visão de que conservação, na verdade, todo mundo fala na ciência da conservação, na biologia da conservação,
mas eu não acho que conservação seja ciência, na verdade. Eu acho que conservação, na verdade, é um compromisso. E é um compromisso de vários agentes, é um compromisso de valores, é um compromisso de interesses, né? Então a gente, assim, como biólogo, às vezes como pesquisador, faz uma parte da questão, assim. A gente gera informações, a gente gera dados. Eu estou, né, num curso que é chamado Ecologia e Conservação. Eu tenho um pouco de dúvida se eu faço conservação. Eu, na verdade, assim, eu gero muita informação e inclusive procuro dar as dicas e os caminhos para quem vai fazer a conservação, né? Então, assim, eu acho que de um lado a gente não pode se isolar, falar, mas eu sou pesquisador, eu não tenho nada a ver com isso. Não é essa a questão, né? Eu também tenho essa obrigação de tentar, né, aproximar e mostrar o caminho das pedras, em como usar aquele conhecimento. Mas eu não sou a pessoa que está no dia a dia ali, fazendo a conservação ou aplicando necessariamente, né? Eu acho que eu sou mais útil se eu fizer o que eu sei fazer muito bem. Mas eu tenho colocado para os nossos estudantes, né, e as pessoas que estão se formando agora, que elas têm que abrir um pouquinho mais as suas perspectivas e as suas propostas de vida, além da vida acadêmica, né? A gente, assim, já formou uma geração grande de mestres e doutores, uma geração grande de formadores. E, muito provavelmente, essas pessoas vão ter mais chance de fazer bons trabalhos se elas tiverem em ONGs, se elas estiverem no terceiro setor, se elas estiverem nos departamentos de ambiente das indústrias, se elas estiverem nos departamentos de meio ambiente das prefeituras, se elas estiverem trabalhando e até associado com as políticas públicas, desenvolvimento de legislação, é uma coisa importantíssima, né? Às vezes uma questão, assim, de uma frase de uma lei pode fazer, né, uma diferença na preservação maior do que, né, 10 anos de pesquisa científica. É claro que talvez aquela frase ela só aconteça ali naquele momento, naquela hora, porque tem todo esse embasamento, né, científico, porque tem todo um embasamento de argumentação, de discussão, né, de valores e etc. Mas então, assim, eu acho que as pessoas têm que estar preparadas, se elas realmente querem fazer diferença na conservação, para muito diálogo, muita discussão, muita argumentação, muito ouvir, né, das várias pessoas envolvidas e atingidas, né? São essas as pessoas que estão ali no dia a dia e que fazem realmente uma diferença, né? Algumas pessoas então vão ficar realmente mais na pesquisa, na geração de informação, na geração de dados. Outras podem fazer isso, inclusive, numa organização não governamental. Hoje em dia, também com a internet, dados estão disponíveis aos montes. A gente nem precisa de recursos, na verdade. Se você tiver um instrumental para fazer uma análise, né, bem feita, se você tiver a teoria, porque você leu bastante, você é capaz de reunir dados que estão dispersos aí na internet e fazer né, deduções bastante importantes, né, para questões de conservação. Eu tenho o exemplo da minha irmã é bióloga também, uma irmã mais nova, né, e ela trilhou para ela este outro caminho. Ela é a parte prática, ela está sempre lá na ponta, está treinando pessoas locais, ela começou treinando guias locais para fazer o ecoturismo, foi passando para a área de conservação e hoje em dia, né, ela mora lá no Nordeste e ela tem um trabalho muito reconhecido por vários municípios, né, na região costeira, na região de Pirangi, lá no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque ela sabe fazer essa questão de juntar o dado técnico, de reunir o pescador, reunir a empresa de turismo, reunir o Ministério Público, o IBAMA, colocar todo mundo numa mesa e falar aqui, vamos negociar. Como é que nós vamos fazer para esse lugar dar certo? Empresa de turismo, você quer ter essa empresa dando bom lucro nos próximos 20 anos? Ok, então o seu lucro desse ano vai ter que ser um pouquinho menor.
né? Porque a gente vai ter que cuidar, né, daquela região que vai ter que ficar fechada para depois poder usar. E esse tipo de negociação. Então, acho que assim, para quem está se formando na área, não perder essa perspectiva. Você tem que ter muito conhecimento, né, como biólogo, né, conhecimento dos processos ecológicos, conhecimento da biodiversidade, mas tem que estar preparado para esse ecletismo que eu estava falando antes, né, de entender um pouquinho das outras áreas, até para poder entender o que eles têm a dizer, né, em termos de valores, de filosofia, de economia, que é muito importante, né, todos nós dependemos da economia, não dá para fugir, do legislador, que é muito importante, né, eu realmente não tenho nenhuma afinidade com o direito, mas eu compreendo, né, que uma lei bem escrita, ela tem o seu valor. Então, acho que esse eu acho que é o aspecto principal para quem quer fazer conservação. Demais seu ponto de vista, acho que vai ajudar muita gente. E nossa conversa está chegando ao fim. E para encerrar, então, você tem dicas de sites, livros, artigos, qualquer literatura ou fonte de conhecimento relacionado com os invertebrados marinhos, principalmente para aquelas pessoas que se interessaram pelo assunto, que já trabalham com isso, ou que querem enveredar aí nessa área da biologia que precisa de muita coisa, né? O Brasil é um país que tem muito litoral, muita costa litorânea, então precisa de pesquisadores para isso, né? Tá, então é assim, eu estou pensando em focar em algumas subtemas aí em termos das dicas, né? Eu acho que é assim, as dicas mais, já que a gente está aí no mundo da internet, eu vou falar mais de locais que podem ser consultados através da internet. Então, assim, dentro da ideia de biodiversidade, de conhecimento, de inventariamento de espécies, como eu estava falando, acho que tem dois bancos de dados que são muito importantes. A gente chama ele carinhosamente de WORMS, né? É um nome que é do World Register of Marine Species, então é um banco de dados de todos os nomes científicos de todas as espécies marinhas, na verdade também de ambiente estuarino, etc. Tem agora até umas terrestres. E que é um banco de dados mundial. E ele a curadoria, a editoria é feita por taxonomistas, basicamente. Né? Mas a gente dá informações de distribuição geográfica, dá informações de uma série de coisas associadas à espécie. E ele está sendo, inclusive, às vezes, muitos países usam esse banco de dados como o banco de dados oficial do país, né? Para nomes de espécies. Então, a empresa de consultoria não pode pôr um nome que não esteja neste banco de dados, por exemplo, né? No Brasil, a gente fez uma coisa semelhante. Então, no Brasil, a gente tem o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, é o CTFB. E o CTFB, então, ele foi de certa maneira, apoiado, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Zoologia. Ele é uma construção coletiva de, pelo menos, 500 pesquisadores brasileiros. Não é só marinho, ele é de toda a fauna do Brasil, né? Todos os nomes científicos, e ele realmente também passa a ser o site oficial do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Ciência e Tecnologia, para os nomes das espécies brasileiras, né? Fazendo esse catálogo foi lançado no final do ano passado, ele é bem recente, ele está em construção o tempo todo, e só fazendo esse catálogo que a gente descobriu que a gente tem praticamente 120 mil espécies de animais no Brasil, que a gente sabe o nome, conhece direitinho, né? Identificou e etc. Aí, dentro da ideia de bioinvasão, tem muitos sites no mundo inteiro, né, normalmente focalizados em países ou regiões. Aqui no Brasil, a gente tem um bastante importante, que é do Instituto Horus. Ele é baseado lá em Santa Catarina. É uma pesquisadora da área de florestas, ela é engenheira florestal, que iniciou por causa do grande problema de invasão de plantas, de pinos principalmente. Mas ele agrega muito conhecimento de invasão de todos os ambientes, terrestre, de água doce e marinhos também. Além disso, do projeto que a gente desenvolveu aqui, né, no laboratório, um deles chama-se Pré-INV, que é o Prevenção da Bioinvasão, né, projeto Pré-INV. Ele foi financiado pela Fundação O Boticário.
E ele agora tem uma página no Facebook, que eu também vou passar para vocês, com informações atualizadas sobre bioinvasão marinha, sobre os resultados de pesquisa que a gente vai fazendo, e acho que é um site bastante interessante, né? Aí, chamando atenção também, então, para as nossas pesquisas, eu tenho um site no WordPress do laboratório. Então, lá também a gente vai colocando as novidades, tem toda a lista de publicações. É difícil, às vezes, a gente falar de um livro, um artigo, porque eles são tão dispersos. Os artigos hoje em dia são mais focados em algum aspecto específico. Mas ali a gente tem uma página com muitos links de contatos para esses outros bancos de dados de bioinvasão. A gente tem um link para as assídias do Brasil, então com fotinho das assídias, nomes delas, etc., né, da costa brasileira. E a gente também tem a lista de todas as publicações do laboratório. Então esse é um outro site que eu vou também passar para vocês. Legal. E acho que tem um outro aspecto que também as pessoas esquecem um pouquinho. Apesar que a gente fala o tempo todo de redes sociais, a gente está esquecendo um pouquinho de uma outra forma de coletivização ou de associação, que são as sociedades científicas. Sociedades científicas estão sofrendo bastante, né, com a falta de sócios. As pessoas não têm tido assim, muito interesse de se associar, mas elas têm um papel político muito importante, né? No sentido de conseguir políticas públicas interessantes, no sentido de mediar as políticas de conservação. Foram muito importantes na época da discussão do Código Florestal no Brasil, por exemplo, né? Então eu destacaria a ABECO, que é a Associação, né, de Ecologia, que é bastante ativa, vai ter um congresso aí bastante importante em outubro. Eu destaco a Sociedade Brasileira de Zoologia, da qual eu participo, eu sou uma das diretoras, e a gente também produz um boletim informativo trimestral com bastante coisa interessante aí de publicação, de artigos de divulgação científica. E a sociedade, né, maior de todos nós, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é, na verdade, uma federação de sociedades hoje em dia, né, e que tem uma atuação política também muito importante. Então, os sites dessas 3 sociedades eu também vou passar, que eu gostaria de destacar, para as pessoas conhecerem um pouco mais, né, esse trabalho aí das sociedades e se engajarem também neste tipo de coletivo que não só trabalha para os próprios sócios, para a própria classe, né, pesquisadora, mas eles estão o tempo todo discutindo questões de conservação, questões de políticas públicas, que é de interesse de todo mundo. E eu acho que aí a gente finaliza com as minhas dicas aí principais. Nossa, Rosana, agradeço imensamente pela sua participação. Quero te parabenizar mesmo, te reconhecer como uma das autoras aí em estudos de invertebrados marinhos, e reconhecer mesmo que seus trabalhos também estão sendo utilizados para conservação, né, para gerar resultados aplicáveis para conservação. Então eu espero que todos tenham gostado da nossa conversa, e para quem se interessou no assunto, né, procure se capacitar, porque tem muito trabalho para ser feito, né? Com certeza. E eu também espero que todo mundo goste bastante da conversa.